A diferença entre você ter um salário fixo e você fazer o seu próprio salário é que quando você tem um salário fixo, você trabalha geralmente ali durante um determinado tempo para você receber no final do mês, ou seja, você vende a sua hora de trabalho. E você fazer o seu próprio salário é você trabalhar com a produtividade, ou seja, você não vende a sua hora, e sim você vende um produto ou um serviço. Você fazer o seu salário, você escalar as suas vendas, você poder vender mais para você poder receber mais. Quando você começa a pensar na mentalidade de empreendedor, você começa a imaginar como você vai fazer para aumentar as suas vendas, como você vai fazer para aumentar a sua produção, de que maneira você pode se aprimorar, de que maneira você pode prospectar mais, de que maneira você pode se relacionar mais com seus clientes para que você possa conseguir aumentar a sua produção. Quais ferramentas você pode utilizar para acessar pessoas, otimizar a sua prospecção, o seu acompanhamento. Você vai receber de acordo com a sua produção. Então você começa a pensar como melhorar as suas vendas para você ter mais resultado, talvez até com menos esforço. Geralmente as profissões que se enquadram nesse formato são as profissões onde você lida diretamente com a venda, né? Pode ser de vários produtos ou serviços. No meu caso, eu trabalho com proteção veicular e busco sempre estar aumentando a minha captação de clientes, pedindo indicação para os meus clientes. Busco automatizar alguns processos para que com menos esforço eu consiga alcançar mais resultado e ter mais tempo livre, né? Ter mais tempo para dedicar em outras questões, como por exemplo agora aqui no canal do YouTube. A caminho do escritório, né? Eu tô aqui com o Leonardo, nós somos sócios, trabalhando na proteção veicular, né, Léo? Isso aí. Fala um pouquinho, Léo, da sua história aí, você é empreendedor também, já de outros ramos. A gente tá falando, hoje o assunto é sobre isso, é falar sobre liberdade de você alcançar o resultado que você tá querendo. Fala um pouquinho da sua história aí, por favor. Eu já vou fazer 8 anos na proteção veicular, onde foi que mudou minha vida, é o que você falou aí agora, a gente consegue pegar nos objetivos que a gente tanto busca, né? Fazendo um trabalho, hoje a gente tem buscado fazer um salário fora da realidade do Brasil. É muito bom quando você vai buscando isso, que você sabe que você consegue, você põe um objetivo e corre atrás para isso. Tem gente que não gosta, fala, vai ter mês que eu não vou ganhar, não vou conseguir, né? Eu prefiro ter um salário fixo, então fica preso a isso aí a vida toda. Tem medo de arriscar, né, Léo? Tem medo de arriscar. E o começo é muito difícil. Sim. Para quem está começando não é fácil, mas se você tiver paciência, tiver coragem, né? Uhum. E vontade, né? E vontade de chegar nos seus objetivos, você vai conseguir. Não tem como dar errado. Nós fomos para o escritório, colocamos algumas questões em ordem, infelizmente não deu para filmar tudo, agora a gente volta para casa, nós vamos almoçar e trocar uma ideia em relação a fazer o nosso próprio salário. E quais são as vantagens de você fazer o seu próprio salário? A primeira delas é você não ter um teto salarial, ou seja, você vai produzir de acordo com a sua necessidade e de acordo com seus objetivos. Outra vantagem também é você ter liberdade de horário e mais autonomia. É uma responsabilidade muito grande também quando você abre mão do seu tempo, mas você tem essa possibilidade de decidir qual horário você vai fazer, o que você vai fazer, se é algo profissional, se é algo pessoal. E outra vantagem também é o potencial de crescimento ilimitado. Quando você trabalha dentro de uma empresa, vamos supor que você comece a trabalhar ali como sênior, júnior, sênior, você se torna diretor e você tem um limite que você vai chegar dentro daquela empresa. Quando você constrói o seu salário, você empreende, o seu potencial de crescimento é ilimitado. Ou seja, depende só de você para você aumentar, para você expandir o seu negócio. Então você não depende de promoção, você não depende de terceiros, né? Apenas de você mesmo, para que você possa aumentar a sua renda e o seu negócio. Já as desvantagens de você fazer o seu próprio salário é a insegurança financeira no início. Ou seja, como você está começando, você ainda não tem aquele fluxo, né, de movimentações, então você tem uma certa insegurança. Você trabalha mais e recebe menos, até que você consiga
entrar num ritmo de produção, né? Você começar realmente a vender diariamente. Então você tem essa insegurança financeira no início. Outro ponto que pode ser visto como uma desvantagem é você ter que criar sua própria demanda. Com isso, automaticamente você tem que ter mais disciplina e mais planejamento, porque você depende somente de você. Você não mais recebe ordens, você não mais tem um roteiro, você não é mais coordenado a fazer atividades para a empresa, então você tem que criar sua demanda. Outra desvantagem também de você fazer o seu próprio salário é o período de baixa na sua produção. Ou seja, existem épocas do ano que, a depender do seu produto ou seu serviço ou da economia, irá ter uma diminuição na sua produção. E isso deixa muita gente desestabilizado, né? Você não pode contar que o que você recebeu este mês, você irá receber no próximo mês. Então, o ideal é que você se organize, se planeje, e a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas não fazem isso. Então, esse é um ponto importante quando você pensar em começar a empreender, você também saber que existe esse desafio. Eu construí a minha renda oferecendo meus produtos e serviços para proprietários de veículos, né, donos de carros, motos, caminhões, vans. Comecei a aumentar a minha base de clientes. Eu sempre prospectava bastante, oferecia, né, em estacionamentos, ia em transportadoras, pedia indicações de pessoas que poderiam ter um veículo para amigos e abordava muitas pessoas mesmo. Então eu comecei a aumentar a minha base de clientes com base na minha prospecção física mesmo, né, na rua, totalmente analógica. As dificuldades que eu tive foi justamente devido ao fato de não tinha tanto preparo, né, com vendas, então eu oferecia da minha forma sem muita técnica. E também lidei muito com rejeições, pois muitas pessoas, a maioria das pessoas vão falar não para na hora que você vai oferecer o seu produto ou o seu serviço. Então eu comecei também a ter dificuldade com a rejeição, achar que não era bom o meu produto ou meu serviço ou poucas pessoas precisavam. Mas eu fui entendendo que isso é normal, faz parte do processo. Como eu vim de um modelo tradicional de trabalho, né, era balconista de farmácia, então eu não tinha esse hábito, esse costume, essa disciplina de ter que criar minhas demandas. E eu sempre tive vontade de ganhar mais, de ter uma melhor qualidade de vida, poder viajar mais, poder comprar coisas melhores para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. E eu sentia que onde eu estava, o que eu estava fazendo não ia me levar nesse objetivo que eu estava pretendendo. Com isso, eu tive que aprender a empreender. Eu tive que aprender a criar minhas demandas. Para eu controlar o meu fluxo de caixa, de ganhos, né, no mês, eu tive que empreender mais esforços para adquirir novos clientes, como eu disse. Eu tinha uma métrica, né, de fazer no mínimo 10 orçamentos por dia, porque eu sei que existe uma taxa de conversão de 10%. 10 pessoas que eu fizer um orçamento, eu vou fechar uma. Ou seja, para mim fazer orçamento para 10, eu vou oferecer para mais ou menos uns 40. Para eu fazer 10 orçamentos e fechar para um cliente. Então eu entendi isso e comecei a ter um controle maior da minha produção para que eu pudesse também ter uma previsibilidade futura. Hoje, minha visão para o futuro é aumentar ainda mais a minha base através de colaboradores. Com a experiência que a gente vem adquirindo, você começa a criar uma demanda muito grande que nem você mesmo dá conta de atender. Então, com isso, você começa a precisar de ferramentas e pessoas para te auxiliar. Porém, eu busco expandir, aumentar essa base de colaboradores para que a gente possa alcançar mais pessoas e oferecer mais serviços. Pessoal, vocês aí, vocês já fazem o seu próprio salário ou vocês pretendem fazer? Comente aqui e diga qual que é a etapa que você está nesse processo e se tiver algo que a gente possa estar ajudando, a gente vai estar comentando. Aproveita e siga nosso canal. Tamo junto!